O Pássaro já falou que ele fica, o Raí já falou que ele fica. Agora, eu não confio nisso, né? Quando o dirigente fica falando muito, não, ele fica. Está entregando, né? Perde a primeira, ele é mandado embora. Sair, né? O problema do Diniz, eu acho assim, acho super interessante a proposta dele de jogar. Eu acho que nós precisamos de uma coisa diferente, porque desde 94 nós evoluímos, e aí eu acho que tirando o Corinthians do Vampeta, Ricardinho, né, época até de 99, depois de um ano de 2000, nós tivemos o Cruzeiro 2003, o Santos 2004, e aí acho que o Santos de Neymar, voltou a ter o Santos de Neymar, e agora... 2010 talvez, né, aquele Santos de 2010. E agora... Do Ganso e tal. E agora o Flamengo do Jorge Jesus. Então, se você separar esses períodos com essas equipes, você vai ver que o futebol brasileiro ficou chato, que é tudo jogando por uma bola, ganhando de 1-0. Aí você fala, poxa, mas está jogando feio, o importante é o resultado. E aí isso condicionou muito o meio do futebol. Né? Então, o treinador hoje, o treinador brasileiro, trabalha para garantir o emprego primeiro, para depois ele implantar suas ideias. O Fernando Diniz não vou dizer que é um caso raro, porque muitos treinadores têm as suas ideias, mas sabem que eles têm que colocar aos poucos. A maior prova disso é o Thiago. Chegou tentando colocar sua impronta, seu jeito de jogar, não deu certo, voltou um pouquinho. Já mudou a ideia rapidinho, né? Ele continua com a ideia, eu acho, né, de tentar jogar, mas ele tomou alguns cuidados que antes não tinha. Por exemplo, segurar o Carlos, né, colocar o Gabriel na frente da zaga, coisa que antes não tinha, porque era um time que tentava pressionar lá em cima tal, e não estava dando certo. O Fernando Diniz, da mesma forma, ele mantém a sua ideia, que eu acho que é válida, porque ele tem eu conheço o Fernando Diniz desde os meus 12 anos de idade, né, eu joguei futsal com ele. Então, ele falou para mim que ele foi o melhor jogador de futsal do mundo, é verdade isso? Ele falou isso. Não, ele jogava muito, ele tinha uma série de dribles, tem uma qualidade sensacional, ele era um bom jogador. Não sabia. Mas você acha que ele tem. Você acha que, reforçando a pergunta do João, Zé, você acha que uma saída do Diniz agora seria a solução do São Paulo? Eu acho que assim, se ele não saísse agora, porque agora é o período que você tem que trabalhar para tentar amenizar essa, vamos dizer assim, essa lacuna que foi o Campeonato Paulista e essa pressão que está em cima de todo mundo lá no São Paulo. Né? Então, seria talvez uma resposta. Mas não é certo, porque assim, nós não sabemos como as pessoas irão reagir dentro do São Paulo. Esse elenco foi montado um pouco com as características daquilo que o Fernando Diniz deseja. Né? Vem o Mano Menezes. Você vê, a gente está falando de um time que joga do meio para frente, tentando jogar com muita movimentação, né? Todo mundo tocando a bola e correndo, passando, tal, a saída de bola com os goleiros, tal. O Mano Menezes já não é isso. O Mano Menezes já é um cara mais de posicionamento, um time mais organizado, né? Que é a famosa frase, um time posicional, né? Tem esse trabalho que vai mudar totalmente a configuração. A pergunta é, será que ele vai ter tempo para fazer isso? Quanto tempo ele vai ter? Né? O Fernando Diniz está aí. Eu acho que agora vai ser muito mais... uma linha tênue, né, entre a facilidade e a dificuldade, porque se o Fernando Diniz, eu acho que seria um pouco fácil para ele poder encaixar de novo a equipe do São Paulo, porque antes da pandemia o time do São Paulo estava jogando bem, apresentava alguns problemas, mas estava jogando bem, e a dificuldade de administrar a pressão que existe hoje dentro do São Paulo, não só no campo, mas fora dele, por conta do Leco, por conta do Raí, do Alexandre Pássaro. Então ele vai ter que administrar essas duas situações. Vamos ver como ele se sai. O Pássaro já falou que ele fica, o Raí já falou que ele fica. Agora, eu não confio nisso, né? Quando o dirigente fica falando muito, não, ele fica. Está entregando, né? Perde a primeira, ele é mandado embora. Sair, né? Mas olha, só duas coisas, né? A primeira assim, a gente precisa considerar o São Paulo do Muricy, tricampeão brasileiro, o Grêmio do Renato Gaúcho, campeão da Libertadores. Acho que são times também que apresentaram até o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, né, da metade da década, dessa última década. Enfim, eu acho que a gente teve alguns momentos que clubes fizeram uma diferença no futebol brasileiro. A gente precisa considerar também que elenco que o técnico tem na mão, né? Seria interessante se você fizesse assim, olha, o elenco é esse, não vai haver nenhuma modificação, durante 3 meses você treina esse elenco.
Aí a gente troca você por outro técnico que vai treinar o mesmo elenco durante 3 meses. Aí o outro técnico treina 3 meses, o outro técnico treina... Não estou dizendo para fazer isso na prática, mas estou dizendo, seria um jeito de você avaliar se o problema é o elenco ou é o treinador, né? A gente nunca sabe se algum treinador vai dar jeito, porque os elencos mudam tanto que, de repente, chega um treinador e faz um sucesso tremendo, e aí os caras falam, tá vendo? Mas se você vai ver, já o elenco não é mais o mesmo, um monte de gente foi vendida, comprada. Eu acho assim, se esse Domenech, né, o novo técnico do Flamengo... Se você quiser, você pode chamar de Domi. Domi, para os íntimos. Se esse cara não fizer o Flamengo jogar, esse cara é ruim. Né? Porque eu tenho certeza que ele vai fazer o Flamengo jogar. Porque o elenco é bom, o time é bom, o time está pronto, está tudo... mas chega com uma pressão do tamanho do universo, hein, João? Não, mas aí não tem problema. A pressão eu brinquei ontem, mas se o time corresponde dentro de campo, está tudo bem. O problema é que ontem. Tem elenco envelhecido, tem elenco que treme, tem jogador que não suporta. Eu acho que a torcida do Palmeiras tem muita preocupação com a perda do Felipe Melo por conta dos meninos aí, né, no meio campo. Como é que vão sentir? Então tem uma série de outros ingredientes. É muito fácil nessa cultura do brasileiro tira o técnico. É ele o culpado. Como se o São Paulo não estivesse vivendo, muito antes do Fernando Diniz, uma seca desgraçada, né? Então, mas é o condicionamento. Você falou de forma inconsciente, né, João? Inconsciente não, né? Dentro da sua ideia, que a cada 3 meses você troca o treinador e tal, mas se você observar, é a média dos treinadores brasileiros. Eles ficam 3, 4 meses, então eles já estão acostumados com isso, né? Mas eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade, João. Quando o pessoal fala do Jorge Jesus, eu acho que nós temos treinadores brasileiros que têm a condição também de jogar, fazer o time jogar como o Jorge Jesus. Né? É lógico que você precisa ter qualidade, mas você precisa ter um pouco de coragem também para fazer isso. Mas os treinadores brasileiros acabam sendo condicionados por conta desse ambiente, né, que nós vivemos aí no futebol brasileiro, que menos o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está nem aí. Ele quer jogar mesmo não tendo o elenco do Flamengo. Sim, o problema do Fernando Diniz, eu já falei isso algumas vezes, não sei se eu tenho razão ou não, né? Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho assim, o problema do Fernando Diniz não é o time com a bola. O problema do Fernando Diniz é o time sem a bola. É como o time acaba se posicionando quando perde a bola. Né? Eu acho que esse é o equilíbrio, coisa que ele havia encontrado antes, João, na pré-pandemia, vamos dizer assim, em alguns jogos difíceis, ele encontrou essa situação de ter um time mais equilibrado no meio-campo, perdeu a bola, faz a falta para não sair no contra-ataque, e não é isso que nós estamos vendo agora no dia a dia do São Paulo. Então tem muitas coisas que eu acho que o Fernando, se você observar, é um cara que está começando a sua vida profissional. E ele já teve chances em grandes times, né? Você vê Fluminense, Atlético Paranaense, agora o São Paulo, né? E as situações estão se repetindo. Não porque ele não tem um time que não sabe jogar. Pelo contrário, o time dele sabe jogar, cria as oportunidades, mas é um time que não sabe se defender. Talvez isso possa fazer com que ele entenda, né? Que eu preciso encontrar o equilíbrio para justamente eu saber me defender, saber atacar e ao mesmo tempo saber me defender. Como o Flamengo faz, né? O Flamengo com o Jorge Jesus era assim, atacava e quando tinha que voltar já sabia se defendia, marcava pressão, fazia falta, ou seja, você tem alguns artifícios para justamente encontrar esse equilíbrio e dar o equilíbrio para a sua equipe. Eu acho que está faltando um pouco isso para o Fernando. O Fernando é um cara que trabalha muito a cabeça do jogador em termos de ter confiança, mas você tem que trabalhar também a cabeça do jogador em confiança para jogar e confiança para marcar. Confiança para olhar a bola e confiança também para saber se posicionar. Né? Eu acho que uma coisa anda com a outra. Se você pensar só em jogar e esquecer de se posicionar, e você não lembrar que você precisa estar bem posicionado, porque uma hora o cara vai perder a bola e você vai ter que jogar, vai ter que correr atrás para defender, isso daí não dá. Isso que atrasa, né? Isso que acaba criando confusão para ele.